milhões de pessoas cortaram o glúten. Algumas emagreceram, outras não sentiram nada. E a maioria nunca soube qual grupo ela seria. Hoje você vai descobrir em qual grupo você está. Glúten virou uma palavra assustadora. Está em todo lugar, no pão, na massa, no biscoito, no molho. E a indústria do emagrecimento transformou o glúten num vilão universal. Criou produtos sem glúten para tudo. Convenceu pessoas saudáveis de que precisavam eliminá-lo. Mas a verdade é muito mais complexa do que isso. Para algumas mulheres, cortar o glúten é transformador. Para outras, não faz diferença nenhuma. E entender em qual lado você está pode mudar completamente sua abordagem. O que é o glúten de verdade? Glúten é uma proteína presente no trigo, centeio e cevada. Ele dá elasticidade à massa, é o que faz o pão crescer e ter aquela textura. Por si só, para a maioria das pessoas saudáveis, o glúten não é tóxico, mas existem grupos específicos para quem ele é um problema real. Grupo 1. Doença celíaca. A doença celíaca é uma condição autoimune. Quando uma pessoa celíaca consome glúten, o sistema imunológico ataca o intestino delgado. Isso causa danos reais, inflamação grave e má absorção de nutrientes. Para pessoas celíacas, cortar o glúten não é escolha, é necessidade médica. Estima-se que cerca de 1% da população tem a doença celíaca, e muitos não sabem. Grupo 2. Sensibilidade ao glúten não celíaca. Esse grupo é maior e menos conhecido. Essas pessoas não têm doença celíaca. Os exames dão negativos. Mas quando consomem glúten, sentem inchaço, gases, cansaço, névoa mental, dores articulares. E quando cortam o glúten, esses sintomas melhoram. Para esse grupo, cortar o glúten faz diferença real. Não porque o glúten seja veneno, mas porque o corpo delas tem dificuldade com essa proteína específica. Grupo 3. A maioria das pessoas. Para a maior parte da população sem sensibilidade, o glúten em si não é o problema. O problema é o que vem junto com ele. Pão branco, macarrão refinado, biscoito, bolo, pizza. Esses alimentos são ricos em glúten, mas também em açúcar refinado, gordura trans, sódio e aditivos. Quando uma pessoa corta o glúten e emagrece, na maioria das vezes não é o glúten que estava causando o problema. É tudo que vinha junto. O efeito halo dos produtos sem glúten. Aqui está um alerta importante. Os produtos industrializados sem glúten frequentemente têm mais açúcar, mais gordura e mais aditivos do que os originais. Isso porque, sem o glúten, a textura e o sabor precisam ser compensados de alguma forma. Então, trocar pão integral por pão sem glúten industrializado, muitas vezes é trocar um problema por outro. A virada aqui é perceber que a pergunta não deveria ser: devo cortar o glúten? Mas sim, meu corpo reage mal ao glúten? E a única forma de descobrir isso com precisão é fazer um teste de eliminação supervisionado ou fazer os exames específicos com um médico. Não seguir uma tendência, mas ouvir o seu corpo com consciência. Como fazer o teste de eliminação? Retire completamente o glúten por 30 dias. Não apenas reduza, elimine totalmente. Durante esse período, observe: seu intestino melhorou? O inchaço reduziu? Você tem mais energia? A névoa mental diminuiu? Depois dos 30 dias, reintroduza o glúten por 3 dias seguidos e observe como o corpo responde. Se os sintomas voltarem, você tem sensibilidade. Se não houver diferença, o glúten provavelmente não é o seu problema. Fontes naturais sem glúten que valem a pena: arroz integral, batata doce, mandioca, quinoa, aveia certificada sem glúten, milho. Esses são carboidratos naturalmente sem glúten e com valor nutricional real. Muito melhores do que os industrializados com o selo sem glúten. Para quem decide testar a vida sem glúten ou tem confirmada a sensibilidade, enzimas digestivas específicas para glúten têm ajudado algumas pessoas em situações de exposição acidental. Além disso,
Suplementos de suporte intestinal, como glutamina e probióticos, auxiliam na recuperação da mucosa intestinal, especialmente para celíacos e sensíveis. O glúten não é o vilão universal que venderam para você, mas também não é inocente para todo mundo. A verdade está no meio, e ela é individual. O maior presente que você pode dar ao seu corpo é aprender a ouvir o que ele responde, e não o que a tendência do momento manda fazer. Seu corpo sabe, você só precisa aprender a escutá-lo.